Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o Clemente o Misericordioso. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Islam Sem Censura. Esse programa que aborda assuntos e temas da nossa vida, da nossa sociedade, com especialistas e também no ponto de vista islâmico. E hoje está conosco a nossa querida convidada, doutora Jamile Naji Akl. Seja muito bem-vinda, doutora, e muito obrigado pela presença. Ela que é psicoterapeuta, especialista em comportamento humano, Sim. certo? Muito obrigado pela presença, doutora. E hoje o nosso tema é, é um tema um pouco delicado, triste, mas que é muito importante ser abordado. Por que que é importante falar sobre essa pauta? Que é o feminicídio, a violência contra a mulher. Essa semana tivemos vários incidentes, né, tristes contra a mulher, várias mulheres no Brasil, e a gente precisa abordar essa pauta. Mas por quê? Eu vou trazer aqui alguns dados. Seis, desculpa, a cada 6 horas, Sim, uma mulher é vítima de feminicídio no sim. Brasil. A cada 6 horas, Consumado. uma mulher é vítima de feminicídio, sendo que 63% dessas vítimas são negras. Uhum. A cada 6 minutos, uma menina ou mulher sofre uma violência sexual. 3 em cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica. E mais um dado triste: a cada 24 horas, 113 casos de importunação sexual são denunciadas no Brasil. Doutora, por que que isso acontece? Sim. Bom, muito obrigada pelo convite, né? Eu agradeço vocês sempre antenados nos acontecimentos, né? Na verdade, Raj Nasser, isso não começou agora, né? Isso não começou agora. É um fato histórico, né? O senhor sabe quando nós damos início à aula dentro do curso de islamismo, ou quando eu faço uma palestra de empoderamento feminino, eu começo sempre puxando a história de violência contra a mulher, desde os primórdios, assim, das épocas arcaicas, bárbaras, onde a mulher sempre era desrespeitada, violentada, comercializada, subjugada. Então, a gente não está falando de uma novidade. É que agora tudo pode ser televisionado, você acompanha pela internet, mas infelizmente isso é um fato histórico de uma sociedade patriarcal, né? Que a gente vive, onde o homem se acha uma supremacia acima da mulher. E infelizmente a gente pode falar, o senhor falou dos fatos que aconteceram essa semana, e eu quero muito citar aqui que eu assisti um vídeo da Duda Meneghetti, onde ela foi muito pontual e certeira, que na verdade o que aconteceu foram barbáries, né? Barbáries. Porque quem são esses assassinos, esses agressores, esses feminicídios? Foi um estranho? Não. É um ex-companheiro, um ex-namorado, um ex-ficante, um ex-marido, os pais dos próprios filhos delas. Entendeu? E o senhor acabou de me perguntar, mas o que que os motiva a fazer isso? Os motivos mais pífios e torpes e absurdos é ciúme, ela é minha propriedade, né? Ela é minha, não aceito o divórcio, não pode sair quando eu não quiser, entendeu? Não aceito que uma mulher mande em mim, como vai ser a minha chefe, duas que foram assassinadas essa semana, porque o rapaz não aceitou ter mulheres como chefes dele. Agora, exatamente o que significa isso, né? O que nós estávamos perguntando antes de iniciar o programa. Nada mais do que uma misoginia. A mulher é odiada pelo simples fato de ser mulher. E alguns agressores relatam: "Ah, ela me enfrentou.
ela respondeu, ela veio para cima de mim. Ah, tá. Então ela tem que ser como um móvel, parada ali no canto, aceitando todo tipo de desrespeito, de desvalorização, de violência, e assim mesmo ficar quieta e tranquila. E outra, olha só o absurdo: muitas também foram assassinadas e nem respondiam aos maridos, ao companheiro e ao ficante. Então, isso é muito, muito, muito triste, mas não é novidade, Sim, né? isso é, assim, pelo que a gente está acompanhando, já é uma coisa, infelizmente cultural. Já vem, é uma É, questão histórica. sim, sim, de uma sociedade patriarcal. E sempre, na grande maioria, assim, na história, né, que a gente lê na Europa, nos países árabes, em vários lugares do mundo, a mulher era sempre tratada com base nesse pensamento, né? Inferior, deve ser dominada, o homem tem o poder sobre ela, e essas questões acabam, obviamente, levando a sociedade a ter esse comportamento violento contra Sim, a mulher, certo? E que acaba resultando em violência contra a sua pessoa, e que leva também ao homicídio. sim. As- Agora, tem algum tipo de algo assim, como é que a senhora interpreta? Quais são os motivos? Além dessa questão cultural, existem estímulos ou questões que ajudam a manutenção dessa violência aqui, e isso continue, infelizmente, na nossa sociedade? Olha, Raj, alguns dos motivos também podem ser a embriaguez, né? A pessoa que faz uso de algum entorpecente também. Mas justamente eu acho que é a respeito de conscientização, é de educar que isso não pode mais acontecer. Quando a gente fala de mulher como um sexo frágil, sim, mas não é uma pessoa fraca, né? Então, eu acho que o papel aí é de conscientização, é de alerta, começar nas escolas, um trabalho com os meninos, com os jovens, com os adolescentes, em todos os lugares, pedindo para a comunidade participar, ações de conscientização com ONGs, com associações de mulheres. Também uma coisa, Raj, que elas se submetem, uma que nós conversávamos antes do programa começar, é por que que algumas mulheres continuam, né? Continuam porque não existe efetivamente um apoio à vítima depois da denúncia. Então ela se sente muito insegura. Porque e também as ameaças do companheiro violento. E outra coisa também, a sociedade ela normaliza o comportamento de um homem que fala mais alto com a mulher, ou que tem mania de bater na mesa, ou que vai para cima, porque a agressão, minha gente, ela não é só física. Ela é uma agressão por palavras. É quando ele quebra o objeto dela, quando ele proíbe ela de visitar a família, não pode ter amigas se ele não escolher com quem ela vai andar. Essa roupa também não pode. Ele querer dominar a vida dela. Isso é subjugar. Sim. Mas ele não tem esse direito. Da onde ele acha que vem esse direito? Do comportamento ancestral. Porque ele vê que o vô fazia isso, o pai fazia isso, e todo mundo achava normal. Gente, ciúme como demonstração de amor é só na novela. Só na novela. Ciúme é doença, precisa ser tratado, isso não é demonstração de amor. Não é, nem de cuidado. Uhum, sim, com Salam certeza. alaikum. Salam alaikum, Ger. ¿Cómo están? ¿Todo Nosso bien, querido Inshallah? convidado, Sheikh Obrigado. Hussein, também, nesse programa, que vamos falar sobre um assunto que foi abordado nessa semana na mídia brasileira, sobre as mulheres, o feminicídio, a violência contra a mulher. A violência física e a violência verbal, a Sim, violência psicológica. sim. E já começamos um programa, né? Perfeito, sim. Às 9 horas. Eu quero aproveitar e perguntar para o senhor sobre como é que essa semana, inclusive ontem, né? Eu acho que
o líder, né, da Revolução Islâmica do Irã teve um encontro apenas com mulheres, né, com mães. Qual que é a recomendação? Como é que a mulher, qual que é a posição da mulher dentro do Islã? Sim. A mulher, ela, enfim, dá uma explicação para gente. Obrigado. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, agradeço pelo convite, presença da doutora também. Sobre as mulheres, quando a gente conversa sobre as mulheres, na realidade, a gente quer conversar sobre uma estrela que ilumina a casa. Que calor dentro da casa, união dentro da casa acontece através de uma mulher que está cuidando a casa. Essa não é só uma palavra, esse o Islã verdadeiramente está mostrando que qualquer lugar que como coluna da casa. Imagina se um lugar você quer construir uma casa ou um lugar, se não tivesse a coluna, impossível construir essa casa. A mulher dentro da sociedade é coluna da sociedade, dentro da casa, a coluna da casa. Por isso, nós precisamos que hoje a sociedade, a comunidade, o ser humano entenda a realidade, a posição, o papel das mulheres. O Islã, desde o início até hoje, 1400 anos, está insistindo sobre esse assunto, que é a posição das mulheres. Como que o senhor também falou, encontro das mulheres com o líder supremo, que foi muito maravilhosa, a palavra dele também, que ele falou, a mulher, ela é líder da casa. Quem que está liderando dentro da casa, cuidando dentro da casa, sabe as detalhes da casa, é uma mulher. Quando a gente está falando dentro da casa, porque a casa é uma pequena sociedade. Quando a mulher dentro da casa, ela é líder, significa que na parte de o que as crianças precisam, como que deveria, jeito que, dentro da casa, as coisas, onde coloca, onde que tira. Fora desse, mulher dentro da casa está trazendo um amor verdadeiro para essa pequena sociedade. Qualquer lugar que vocês observam, quando existe um pai e mãe, eles estão morando com tranquilidade. Depois de acontecer, a morte é um assunto que vai acontecer para todo mundo. Se acontece a morte para o pai, antes da mãe, dentro da casa, a mãe vai juntando os filhos, leva os assuntos para frente, leva a vida para frente, não deixa a família destruir. Mas se foi o contrário, falece a mãe, o pai existe continuar. Depois de um tempo, cada um dos filhos, cada um vai ficar separados, cada um lugar. Significa que a mulher consegue unir, consegue juntar. É por isso ela é chefe da casa. Fora de chefe da casa, dentro da sociedade também. A sociedade, porque dizemos que a casa é pequena sociedade. Sim. Sim. Agora, uma questão muito importante que o senhor falou sobre os cuidados que a mãe tem, o amor que ela dá, a administração, a dedicação que ela dá, tudo isso acaba refletindo, né? E talvez esse também seja um dos motivos dela se silenciar perante a violência
As pequenas violências que ela sofre o dia a diariamente. dia, né? Então ela visa que ela precisa se manter em silêncio, não quer denunciar, não quer falar, porque ela quer manter a casa, né? Isso até onde ela pode pensar dessa maneira, doutora? Então, qual que é um dos problemas também, Raj? A mulher ela não tem aquela provisão financeira para poder sustentar a casa sozinha, vamos supor. Então, o que eu mais peço nos nossos encontros de mulheres é que elas se especializem, que elas estudem, que elas invistam, que elas aprendam sobre finanças também. Principalmente nessas associações que às vezes eu visito de mulheres que sofrem violências dos companheiros, a gente tem muito essa conversa aberta. Olha, busca uma especialização, faz curso, aprenda sobre finanças, porque uma das inseguranças dela é justamente de perder uma parte Exatamente, que sim. sustenta a casa financeiramente, Sim. e segundo, perder os filhos, porque essa é uma da ameaça do companheiro. Eu vou te tomar essas crianças, ou vou matá-los, ou eu vou me matar. E ela, por amor, fala: não, não posso largar ele. Ele falou que vai se matar ou vai matar meus filhos, entendeu? Sim. Então, tudo isso é uma pressão psicológica que ela sofre. É também um tipo de violência, Sim. entendeu? Só que ela não abre mão por causa disso. Ou de perder a guarda dos filhos, ou de não poder prover o futuro dos filhos, ou que ele ameaça que vai se matar também, ou ela também não encontra nem apoio familiar. Sim. Isso eu posso falar para o senhor porque eu acompanho isso há muitos anos. Mulheres que se sacrificaram pelos filhos, porque também a família falava: não, você não quis casar? Você não escolheu? Agora você vai ficar com ele. Aqui não volta, não. Não volta, não tem lugar nem para você, nem para os seus filhos. Então a mulher ela fala: meu Deus, eu não posso contar com a minha família. E outra coisa também, a vergonha. A sociedade. Vocês podem falar que é o mais moderna possível, não adianta. O divorciado, o desquitado, o separado, ele é olhado com outros olhos. Faz poucos anos eu estive numa reunião numa escola e uma das mães falou para a filha: ai, filhinha, não brinca com a filha de fulana, tá? Aí eu peguei e falei: nossa, mas elas não são amiguinha de escola? É, mas a mãe dela é separada. Ambiente escolar. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Sim. E outra coisa, não pode falar é essa religião, é essa gente ou é aquele povo, não. Isso é do homem. Independente da religião que ele tem, independente do país que ele nasce, independente da cultura que ele tem, se ele não for ensinado desde pequeno a respeitar o outro. Eu não estou falando apenas de nós respeitarmos as mulheres. Sim. Estou falando de respeitar o oprimido, Sim. o frágil, o indefeso. Sim. A senhora abordou uma questão bem pontual aqui, né? Que é a questão da sociedade, mesmo ela sendo avançada, e a gente percebe. Existem sociedades que se julgam como sociedades de primeiro mundo, avançadas. Só que mesmo assim existe números grandes de violência contra a mulher. Ou seja, a modernidade e o avanço tecnológico, né, físico, isso infelizmente não está refletindo também na maneira de pensar, né? Essa cultura permanece, Sim. né? E aí eu faço uma pergunta para o Sheik, que é sobre o machismo, sabe? O machismo, o homem ter o domínio. Isso existe no Islã? Existe porque muito falam que o Islã é o Islã machista, não sei o quê, tal. Sobre esse assunto do machismo, o Islã ensina esse jeito que o homem, ele que condena, ele que ordena, ou ele que resolve, mas que não é esse. Na realidade, a vida é comum entre mulher e homem. Os dois, Na vida de casamento. na vida de casamento, Né? os dois estão construindo uma casa. Os dois estão construindo uma sociedade. Se falta um, com certeza essa sociedade não vai para frente. Allah, o Criador, criou os dois
Com certeza, existe a diferença no sistema que o Criador criou, colocou por A diferença a diferença biológica no biológica. corpo, sim. Isso normalmente existe. Mas na parte de como ser humano, nas partes das atividades, na parte de pensamento, na parte de a prática, seja religiosa, seja na sociedade, não existe diferença entre homens e mulheres. Até que nós temos. Ou seja, só desculpa, achei que complementando, os direitos que as mulheres têm dentro da religião islâmica são iguais praticamente os direitos O direito dos não existe, homens. com certeza. Temos que homens, o Criador deixa uma obrigação. Ele tem responsabilidade de a casa, porque como que um homem um pouco duro precisa correr pouco atrás mais de sustento, duro dizemos que se consegue Resistente, carregar, ele tem mais. consegue carregar as coisas, ele resiste, precisa sair, Força força física, nesse física, sentido. perfeito. Ele precisa sair fora da casa, trabalhar para conseguir trazer sustento da família. Esse é o dever. Esse é o dever. Dever dele, Sim. perfeito. Nessa parte, como que ele tem nessa parte responsabilidade de sair, trabalhar, um pouco como que falamos, se a gente quer comparar com homem e mulher, ele um pouco duro nessa parte, que consegue resistir para conseguir trazer sustento da família. Aqui também as coisas da casa precisam, seja homem ou mulher, um deles deveria ter essa responsabilidade. Das coisas do sustento, de trazer da fora, ele é como que responsável. Sim. Mas as coisas dentro da casa, como organizar as coisas dentro da casa, como cuidar, onde colocar, onde tirar, como deveria ser a situação dentro da casa, ela vai organizar. Ela tem essa responsabilidade. Nessa parte que, digamos, qualquer sociedade, qualquer comunidade, dizemos que uma pessoa deveria ter responsabilidade de decidir os assuntos, a última palavra, para que as coisas andem para frente. Dentro do islamismo também existe isso. Como que falamos? A casa, uma família, é a pequena sociedade. Sim, é o Quando micro. foi uma sociedade, deveria ser uma regra entre eles. Se não existe a regra, as coisas não andam para frente. Acontecem os assuntos. Quando acontece um assunto, os dois precisam pensar, deixar os seus pensamentos, decidir andar para frente. Os dois concordam, está tudo bem. Mas existem assuntos que ele concorda, ela não concorda. Ou ela concorda, ele não concorda. Nesse sentido, precisam os dois deixar uma opinião e conselho de cada um. Final da conta, precisa uma pessoa decidir para que as coisas andem para frente. Sim. Aqui, quem que deveria decidir, o Islã diz que quem que tem responsabilidade da casa. Às vezes, existe uma mulher que tem responsabilidade, às vezes um homem que tem essa responsabilidade. Mas, nessa parte, não significa que o homem, ele em cima de tudo. Ele é o dominador. Ele não domina a razão, né? Perfeito. Quem deve decidir, o responsável pelas decisões é o homem, e ele que paga o preço também, não é? Se Pela acontecer, causa disso. se acontecer uma decisão errada, ele Perfeito. tem que pagar a Com consequência, certo? É por isso que nessa parte o Islã deixa para cada um deles uma obrigação, um dever, mas não significa que o Islã está atrás de Diminuir a posição da mãe, da Até mulher. que nós temos as palavras, na realidade, quando a gente estuda profundamente as regras islâmicas, o Islã mais defende das mulheres que homens.
Sim. Agora, uma Mulheres têm mais direito dentro do islamismo Sim. que homens. Essa não é a palavra. Na realidade, quando a gente estuda sobre o islamismo, se esclarece para nós. Tem que estudar, né? Isso, E eu claro. não recebi a resposta se o Islã é uma religião machista ainda. Ele falou muito, explicou bastante. Esse eu vou falar que talvez esse parte também as pessoas que o Islã machista. Porque isso pra gente, isso, Sheik, é assim, dentro da sociedade, as pessoas acham por que a mulher reza atrás do homem nas mesquitas? Ou no ônibus, de repente, um simples ônibus, sabe? Uma coisa boba, né? Sim. Ah, as mulheres sentam atrás e os homens sentam na frente. Então a religião islâmica é machista. A sociedade islâmica é machista. Isso é Esse verdade? assunto, olha, que precisa entender um pouco sobre a cultura da a realidade de homem e mulher. A história existe no ao Corão Sagrado. Quando o profeta Moisés foi encontrou uma sociedade, uma comunidade, já viu que lá existe homens e mulheres, eles tinham carneiros, queriam levar, dar Sim. água. Lá tinha uma mulher também, o profeta Moisés foi lá ajudar ela. Ela voltou a casa rapidamente, avisou ao pai que um homem me ajudou. Ele sentiu que esse é uma pessoa diferente, falou que vai, chama ela. E ela saiu, foi para chamar esse homem que ajudou ela. Ele não conhecia a casa. Ela começou a andar na frente. O Moisés falou, o profeta Moisés falou que espera, eu vou para frente, você me guia onde que vão. Porque essa parte, pela causa do sistema físico das mulheres, que não deveria chamar a atenção das pessoas nessa parte, que pela causa de segurança dela, Sim. pela causa de respeito dela, pela causa de que não Essa deveria. história é bem interessante porque batia o vento, né, no deserto. Então, assim, o corpo dessas moças ficou mais exposto, né? Então, o profeta Moisés pediu a permissão para que ele anda na frente e elas viessem atrás. Não sei se a senhora já ouviu. Posso dar minha opinião? Sim, Justamente, olha, subhanallah, eu ia falar isso para sim, vocês. sim. Que eu, como mulher, e como eu estudo o Islã e o direito da mulher no Islã, eu justamente identifiquei isso. Sim. Porque quando surgiu o islamismo naquela época bárbara, e graças a Deus o nosso profeta, ele trouxe isso para nós preservarmos a mulher da violência, da exploração, da cobiça animal, né? Então, o que é isso? Isso é para proteger a mulher, Raj. Eu não vejo de uma forma errada. É um zelo. Sim, porque eles já sabiam como era a natureza masculina. O homem, ele é muito instintivo, Maulena. Sim. E a mulher não. Então, o que acontece? Você pode ver, eu sou uma pessoa que eu me tornei muito observadora de comportamentos por causa da minha profissão. Então, eu fico reparando nas pessoas. Se uma mulher levanta em um transporte público, os homens já ficam de olho. Sim. Entendeu? Então, eu acho que muito pelo contrário. Isso não é machismo. O que é machismo? É que as mulheres não têm direitos iguais aos homens. Pois o islamismo faz o contrário. Sim. Ele preserva a mulher. Então, Imagina a posição que a gente reza. Se eu vou ajoelhar e fica toda essa parte exposta, até na academia eu me sinto incomodada. Prefiro ir num horário que eu tô assim com pouco movimento de gente. Sim. Imagina ficar se prostrando com o homem atrás. Pois é. Então, assim, o que a gente entende, doutora, é o seguinte: existe uma cultura imposta sobre uma sociedade que quer analisar um certo fato, ou uma religião, ou uma sociedade, de acordo com a visão que ela tem. Sim. Porque o homem fica na frente e a mulher atrás, então o Islã é uma religião machista. Então eles são machistas. No entanto, não é. Tem que entender o contexto. Tem que estudar, tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Essa Nessa mesma... Sheik, só desculpa te cortar. Nessa mesma sociedade
que fica querendo defender, né, o direito da mulher nesse aspecto, apenas nesse exemplo, essa mesma sociedade, talvez muitos direitos da mulher são, são desrespeitados. Ela é privada desses direitos. Não são exercidos. Não são exercidos. É nessa sociedade que, infelizmente, a mulher... Inclusive, eu vi uma vez um relatório, uma fala, né? Eu acho que foi a senhora mesmo que falou, no Japão, imagina. Sim, Japão, que é um anúncio. Primeiro mundo, um país de primeiro mundo. Assim, um anúncio, procura-se emprego. Administradores. E aí, se for homem, o salário vai ser 10 mil. Se for mulher, 5 mil. Menos, era um terço. Era um terço a diferença do então, anúncio. O Islã, na verdade, a visão que o Islã tem é muito além das aparências, respeitando as condições biológicas de cada ser, de cada criatura, né? E colocando ela no seu devido lugar. Certo, doutora? Então, podemos doutor, o Raj, acabamos de citar sobre esse anúncio no Japão. Sim. E a mídia fala isso? Ninguém fala. Ninguém fala. Mas vai atrás. Não, mas vai atrás daquele ônibus lá no Irã que transporta as mulheres na parte de trás. Que agora, recentemente, eu acho que em São Paulo ou no Rio, não lembro. Os últimos 2 ou 3 vagões. Não, já tem anos, o metrô. O primeiro vagão ficou sendo somente para mulheres. Pois justamente pela importunação sexual. Mas eles não respeitam, Raj. Mas, assim, só observar esse caso Sim. e entender esse contexto já é um pequeno passo para essa parte que falamos, por exemplo, no metrô, quando você entra, primeiro vagão eles deixaram para mulheres. Existe no Irã também, por exemplo. Acho que em alguns países também existe esse jeito. Imagina, existe um fluxo horário que as pessoas estão saindo do trabalho. Existe bastante pessoas, eles querem entrar dentro do trem, dentro do metrô. Lá, digamos que se foi esse jeito, homens, mulheres, mas que não existe diferença, todo mundo deveria ser. Imagina aquele que tem muitas pessoas que estão entrando, lá como vai ser a situação das mulheres? Entre vários homens que entram dentro do vagão do metrô, não tem espaço, a mulher não vai ser desrespeitada nesse lugar. Mas para preservar o direito dela, com todo respeito, avisa que tem o último vagão do metrô, você poderia entrar sem ficar violenta através de algumas pessoas que às vezes têm uma ideia, um pensamento de violar as mulheres. Na verdade, eu acho que o Ocidente, o Ocidente ele não é que ele incentiva, ele estimula o desvio, o erro, mas ele acaba trazendo essas consequências, querendo igualar muito e trazer não respeitando essas questões. Eu acho que eles não cuidam da mulher. Não cuidam. Eles não cuidam da mulher. E não estão nem aí para cuidar da mulher, entendeu? Na verdade, a mulher, em muitas sociedades, ela é até abusada, né? Ela é aproveitada. Raj, eu tenho amigas que pegam um trem e elas vão no trem com uma agulha desse tamanho assim, ó. Porque os homens, eles são muito desrespeitosos. Elas falam, Jamile, é porque o trem, né? Não sei se vocês já pegaram, assim o trem, não dá nem às vezes para respirar, porque fica a mochila de um ao outro. Então elas falam, Jamile, eles aproveitam, entendeu? Com essa desculpa que o trem tá lotado e fica enroscando na gente. Aí elas pegam aquela agulha e isso fora o assédio que elas sofrem no trabalho, fora a pressão que isso tem, que acontece, né? Sim. Nós temos que a mulher
na realidade, como uma flor. Uma pessoa que tem uma flor, ele não joga a qualquer lugar, leva e coloca um melhor lugar que para conseguir dar flor, para conseguir digamos que a beleza que existe dentro desse flor, para ele conseguir utilizar dentro da casa, do melhor jeito que possível. E beleza da casa, a mulher, na realidade, é uma flor. Esse, se você coloca em qualquer lugar, vai perder. Vai perder esse. Na verdade, o que a gente vê e percebe pelo breve estudo que nós temos sobre o Islã, não sei se a doutora concorda, é que tudo no Islã tudo no Islã que diz respeito à mulher, ao homem, leva a esse contexto de zelo É o que eu falei. à mulher, os cuidados, o lugar dela deve ser reservado, deve ser respeitado, né? A responsabilidade do homem é maior que a mulher no sentido do sustento da casa para poupar ela dessas, como se diz, desses incômodos, né? Desses abusos que acontecem. Mas não que ela seja privada dos seus direitos. Não. Eles querem vender a ideia como isso, mas a gente sabe que não. É um cuidado, é um zelo. Sim. E outra coisa, a gente precisa falar algumas verdades, assim, até mesmo entre nós, eles precisam estudar mais a religião, relembrar os costumes, porque não é porque eu nasci fora do meu ambiente que eu vou esquecer da nossa cultura, da nossa raiz, sabe? Sim. Então, a gente tem que sempre estudar a nossa religião, entender os costumes, precisa acompanhar, mas sem perder as verdades. Claro. Porque às vezes também eu estou vivendo muito nessa sociedade aberta, que todo mundo pode tudo, e isso daí não faz mal, deixa ela pegar trem, deixa ela não sei o quê, e não faz mal, ele não quis te ofender. Porque existem muitas piadinhas que podem ser consideradas também como uma violência. Olha, gente, eu fico muito, muito triste quando eu vejo mulheres compartilhando coisas de Instagram, de comédia, mas que são de judiar da mulher. Que nem essa semana tá muito falando de um filme, não sei se é um meme da Índia, que o rapaz tenta dar o docinho pra moça, e a moça brinca e faz assim, né? Ela desvia. Não sei nem se eles são noivos, né? E daí ela faz isso 2, 3 vezes. Na terceira vez, ele pega o bolo, enfia a mão assim e bate nela assim. E todo mundo achando graça e compartilhando. Eu juro. Aquilo me deu uma dor no coração. Eu falei, meu Deus, as pessoas estão anestesiadas. As pessoas estão numa inconsciência, Maulena. Eu não sei, sabe, a gente precisa ficar alerta. E eu mesma chamei a atenção da pessoa. Falei, olha, fulana, não compartilha. Não dê força, não ensina, não mostra. A gente não pode deixar isso virar uma coisa comum. Porque também o que está acontecendo, Raj, muito? Eles estão tornando isso muito banal, muito comum. Todo dia no jornal morreu uma, morreu duas, não sei o quê. Ai, temos que alertar. Não, você está tornando isso muito comum, muito banal. Quando ele estiver passando do lado, ai, tudo bem, apanhou, o que que tem? Ela desafiou ele ou ela saiu sem ele deixar? Aí, quando ele vê acontecendo, ninguém ajuda. Sim. Ninguém ajuda. Sim. Isso também que eu queria fazer mais uma pergunta sobre, fora a cultura, a gente tem uma política de Estado, né? Temos ali um amparo. Hoje, como é que está essa situação no Brasil? Temos várias leis, né, que foram decretados que garantem ali a segurança da mulher. Assim, até um certo nível, né? Elas não conseguem proteger ela. Eu, pelo menos, imagino isso. O Estado não consegue proteger a mulher, porque essa mulher vai ser perseguida através daquele criminoso onde ela estiver, certo? Sim. Como é que são essas medidas? Quais essas leis? Onde é que nós estamos?
Estamos numa posição boa, infelizmente ruim? Em qual nível, em qual etapa? Como é que a senhora analisa, classifica a proteção do Estado para com as mulheres vítimas de violência? Pelo que eu Olha, percebi, só terminando, esse ano aumentou 8% a violência contra a mulher apenas aqui no estado de São Paulo. é, num ano nós tivemos 750 feminicídios consumados e 940 tentativas, quer dizer que elas não chegaram a morrer, mas sofreram a tentativa. Isso apenas os números Em um registrados. ano, registrados. Os que elas foram até lá para comunicar. Isso é um fato também que eu vou abordar. Em 1983, a senhora Maria da Penha, que era uma biofarmacêutica cearense, enquanto ela dormia, o marido de anos dela atirou nela. E isso deixou ela paraplégica. E depois de um tempo, ele tentou de novo, enquanto ela estava tomando banho, matá-la com choques elétricos. Então, diante disso, ela lutou por 20 anos para criar a Lei Maria da Penha, que não é só de violência física, mas também de verbal, dele tomar as propriedades dela, quebrar as coisas dela ou proibi-la de visitar os familiares. Em 2006, criou-se a lei. Em 2006 a Maria da Penha foi reconhecida. Em 2015, o feminicídio tornou-se um crime hediondo, né? Funciona. Sim, eles podem ser julgados e condenados, só que todo mundo tem que fazer a sua parte um pouquinho. Entendeu? A lei, a justiça, ela prevê condená-los, só que todo mundo tem que fazer o seu papel um pouquinho. Então, quando a gente fala de fazer o seu papel, é o quê? ONGs, associações, encorajar as mulheres para que denunciem 180, denuncie. Então eu tenho que capacitar as mulheres com informações, com acesso, com proteção. Muitos relatos nós temos de que quando ela procura a delegacia da mulher, as próprias pessoas da delegacia, assim, não levam muito a sério. É mais um caso. Senta aí. É o que eu falo de banal, Ou seja, tornaram banal. Ela não é acolhida. Não é acolhida, não é levada a sério. Ela vem toda semana reclamar do marido. Ele bebe, bate nela, depois faz as pazes e ela vem retirar queixa. Por que retirar queixa? Porque eu tenho que investigar por que retirar queixa. Então, o que eu gostaria? Primeiro, criar uma rede de apoio efetiva. Nós temos que cuidar das mulheres. Vai denunciar? Vai. Como você vai se sustentar? O que vai ser feito dos seus filhos? Segunda coisa, conscientização. Vamos nas escolas, vamos nas redes sociais, vamos nos meios de comunicação. Não pode, é lei. Você não tem esse direito, você não vai fazer isso. Nem com nenhuma mulher e com nenhum outro grupo frágil. Ensine todos na escola. Outras ações podem ser feiras da mulher, pode ser cartazes, trabalhos, tudo isso tem que ser muito divulgado. E em terceiro lugar, que a comunidade participe. Porque também, Raj, em alguns lugares que eu visitei, a mulher, pela religião que ela professava, que não era a nossa, ela falava, não, eu não posso largar. Deus me deu esse companheiro. Ele é um prometido do Senhor, eu não posso fazer isso, entendeu? Então, a gente precisa pôr a comunidade junto. Sendo que na nossa religião, o divórcio é o ilícito mais, não é odiado, né? Mais detestado, certo, Sheik? Sim. Aquilo que é o divórcio é lícito. Só que ele é detestado, ele não é recomendado. Ou seja, É uma última saída. é uma né? última saída, mas é uma saída. Sim, Eu acho ela que tem nesse direito, tipo. Isso é muito importante, né, Sim. Sheik? Às vezes. Para um direito das mulheres, proteger as mulheres e respeitar as mulheres, de um lado precisa lei, que a política passa leis para defender o direito delas, mas mais importante a educação, que esse precisa que deste início, dentro das escolas, na universidade, dentro da sociedade, em qualquer lugar,
começa a ensinar que as pessoas ficam com ciência, com conhecimento, que a posição da mulher é diferente do que ele imagina. A posição da mulher é um lugar que precisa, merece um respeito. Esse, com a palavra não dá. Mesmo se passa leis para defender o direito das mulheres, essa lei não é suficiente. É precisa, necessário, mas não é suficiente. Não vai ser várias leis, você passa para conseguir defender o direito das mulheres, não vai ficar suficiente se não consegue começar a ensinar, educar a sociedade. É isso. Por isso, nós o que precisa hoje, geralmente no mundo, especialmente aqui no Brasil, que dentro das escolas deveria começar um estudo, ensinamento, educação, que deveria, essa posição das mulheres deve ser desse jeito. Mas, infelizmente, nos países ocidentais, eles deixam os assuntos, passam, quando chega no nível de violência. Quando chega ao extremo, eles tomam uma medida. Como assim? Isso é errado. Sim. Por isso precisa, hoje, a política dos países, especialmente aqui no Brasil, eles decidir resolver o problema desta raiz. A raiz, resolver esse assunto é esse. Que deste início, dentro das igrejas, dentro das mesquitas, dentro dos ONGs, como que a professora falou, ONGs, das associações sociedades, especialmente das escolas, deveria ser um ensinamento, educação sobre esse assunto. Isso deve ser falado, deve ser ensinado, Sim. conscientizado, e uma coisa importante que deve ser feita é uma ajuda, né? Ajuda. Mas, assim, uma pessoa que é violenta, a senhora acha que tem solução? Isso pode mudar? Ou não? Tem que procurar, separar e pronto. Qual que é a solução para uma mulher que sofre? Até onde ela pode tolerar isso? Até onde ela pode esperar? Olha, Raj, nós acompanhamos um caso. Assim, desculpa, só fazendo dando uma explicação. Por que eu pergunto isso? Porque existem, a gente sabe que pode acontecer discussões entre o casal, entre o homem e a mulher, tudo dentro do dia a dia, dentro da casa. Só que quais são os limites dessas brigas, dessas discussões? Até onde a mulher, especialmente, né? Não vou dizer do marido, né? Que também pode também sofrer algum tipo de violência. A porcentagem é menor. Mas até onde a mulher pode tolerar, pode esperar, pode... Enfim. Então, Raj, eu vou falar para o senhor quanto uma profissional, né? De comportamento humano. A pessoa pode mudar? Pode, Raj. Desde que ela verdadeiramente queira mudar. Que ela entenda a real necessidade de mudar. Então, e que todos possamos fornecer tudo que for necessário para que ele realmente mude. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa violenta. Então, o que eu preciso? Não, eu não quero mais fazer isso, eu me arrependo, eu bato nela porque eu perco a cabeça. Então, vamos lá. Ajuda psicológica, psiquiátrica, terapeuta, dieta, exercício físico, se precisar até uma medicação. Mas ele verdadeiramente quer? Ou ele está muito confortável porque a sociedade fala que o comportamento do homem é assim. É muita testosterona, sabe? Então a gente precisa cuidar disso. E a mulher, Raj, cada um é um ser único. E cada uma tem o seu termômetro do que eu vou aguentar ou não. Entende? Eu já atendi mulheres que o marido arrastava ela pela casa, pelos cabelos, e ela não se sentia segura em largar, olha isso. E desde mulheres que o marido, só de gritar, ela em um mês já estava separada. Então, isso é muito particular de cada um. Só que a gente sempre fala do violentômetro, que é um termômetro, que o final é o feminicídio. Então, começa, gente, assim, uma piada agressiva,
um tapinha de leve, né? Ou ele grita, ou ele dá um empurrão. Então, tudo isso são sinais que ela precisa de uma presença, de conversar e de já ela pôr o limite. Fala, olha, eu te amo, mas o que eu vou tolerar vai até aqui. A partir daqui, você vai ter que tomar muito cuidado, senão, ou eu vou acionar uma ajuda, nós vamos ter que procurar ajuda terapêutica para você. Então, isso é muito particular. Pode ajudar as terapias? Claro! Porque a gente vive numa sociedade muito estressante também, né, Sheik? Sim. Hoje em dia está tudo tão corrido, tanto para a mulher, que ela tem aqueles dias, né, que os hormônios Tudo e pode o ser homem mudado. pode ter aqueles problemas financeiros, e isso acaba chegando para casa e um bate no outro, bate Então, no justamente sentido por causa das de um tipo, discussões. eu sei Isso. que essa não é a sua mentalidade, Sim. mas justamente por causa de uma mentalidade como essa, isso ainda acontece. Não justificando, É, mas isso que a pessoa traz de fora para casa, em um momento pode explodir. Em um momento pode acontecer uma coisa dos limites, né? Então é ela que vai ter que estar à vontade para falar se ela vai aceitar ou não. Uhum. E ele, se ele se arrepender, ele vai ter que pensar o que ele tá afim a partir de hoje. Mas pedir ajuda é sempre o melhor Sempre caminho. muito, muito importante. Ambos. Ele, para que o pior também não aconteça, né? Porque isso pode evoluir dentro dele, Pode né? evoluir dentro dele, ele pode também bater em alguém no trabalho, ele pode matar alguém no trânsito, Pois é. se ele já tem essa essência violenta dentro dele, mas tudo isso é o quê, Raj? Uma alma doente. Tudo é uma alma doente. Eu preciso extravasar aquela dor que eu tenho dentro de mim. Então é muito importante a terapia, mas é o médico, o terapeuta, a dieta, o exercício físico, entendeu? Muito bom. Para os dois, tanto Sim. para a mulher quanto para o homem. Porque também ele tem que pensar, gente, isso é muito importante que eu vou falar. A criança, até 7 ou 8 anos, você está programando o subconsciente dela para ela ser o adulto do futuro. Então, uma criança que cresce vendo os pais se xingando, os pais se batendo, o pai maltratando a mãe que fala mal do pai. Desculpa. Isso tudo vai gerar na criança oscilações do cortisol, que é um hormônio de luta e fuga. Então, isso compromete o adulto. A gente tem estudos dentro da biologia científica de adultos que apresentam agora problemas cardíacos, Maulena, Certo. por causa de uma primeira infância violenta. Perfeito, sim, certo. Olha a importância disso. Nesse parte, acho que quando as pessoas estão casando, na visão islâmica, as pessoas casam para sempre, definitivamente, até eles que têm a vida, eles moram, deveriam continuar morando juntos. Acontece uma discussão entre eles, uma coisa normal, qualquer lugar pode acontecer, mas o que é mais importante, não deveria deixar que cada discussão, ou palavra entre eles, o desentendimento cada vez aumenta. Deveria tentar rapidamente resolver com um conselho de uma pessoa, como que a professora falou, a doutora falou também, terapia, médico, esse precisa resolver. O Islã não quer que destrua a família. Quando eles casaram, eles decidiram para construir uma família. Com pequena palavra, se eles conseguir se separar, temos que eles derrubaram aquela comunidades que eles construíram. Para não acontecer isso, precisa que, mesmo se tem sociedade tem responsabilidade, o político tem responsabilidade, isso outras, mas eles mesmos precisam resolver esse assunto quando acontece, antes de chegar a um ponto
que não aguenta. Quando as pessoas vêm para fazer o casamento religioso delas, eu deixo algum conselho para eles. Primeiro eu falo que, olha, cada um deveria respeitar o outro. Se existe um respeito entre vocês, isso deixa que vocês levam os assuntos para frente. Se um dia, até que o Senhor respeita a família dela, ela também respeita a família do Senhor. Esse também é um dos assuntos que depois de um tempo começa, sua mãe falou essa palavra para mim, vale que não deixa que os assuntos fora de casa dificulta a vida de vocês dentro da casa. Você tem que... Outra coisa que eu falo para eles, olha, vai existir as ideias diferentes entre vocês. Mas quando surge um assunto, ele concorda, ela não concorda, ela concorda, ele não concorda, nesse sentido, vocês não ficam parados atrás desse assunto. Tem que cada um, com todo respeito, deixar o conselho dele, cada um deixa a opinião dele, discutir para chegar a uma solução. Se não deu certo, olha aqui, a religião, fora da religião, dizemos que o Criador que criou o ser humano colocou uma solução para nesse sentido também, o caminho não fica fechado. Nesse sentido vocês resolveram, está tudo bem, se não, vai uma pessoa que tem conhecimento, tem sabedoria, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem experiência, pergunta Um intermediário. Isso, para resolver esse assunto, por que não ficar? Sim. Infelizmente, é uma forma de ajuda também. Isso. Infelizmente, as pessoas começam desse jeito. Quando surge um assunto, existem ideias diferentes sobre o assunto, cada um fica insistindo no pensamento que tem. Isso leva cada vez uma briga entre eles, aumenta cada vez. Temos que a gente não deveria deixar chegar a esse ponto, resolva antes de chegar a esse ponto. Esse também é um dos caminhos que poderia, por isso nossa religião está ensinando para a nossa sociedade, nossa comunidade, que vocês deixam cada um pensamento do outro, discutem sobre o assunto, para chegar a uma solução. O Islã, essa parte que também não quer que depois do casamento rapidamente acontecer essa separação. O Islã não quer isso. Por isso tem muitos caminhos que a nossa religião deixou para conseguir proteger a vida dele. Preservar a vida dos casais que se casaram. Enquanto haja condições dessa família ser mantida, devem procurar todas as ajudas, tanto com sheik, quanto com terapias, todas as ajudas são muito bem-vindas, para que eles queiram. Desde que os dois queiram, para preservar, né, essa pequena sociedade. Muito obrigado, Sheik, pelas palavras, pela presença. A doutora quer encerrar o programa, quer deixar uma mensagem? Bom, quero agradecer o convite, vocês sempre muito generosos. Obrigada, Maulena, obrigada, Rajnasser, obrigado pessoal aqui do estúdio do Islã Sem Censura. Acompanhem a nossa programação, divulguem o nosso podcast, que nós trazemos sempre as atualidades pela visão do islamismo. Para todas as nossas queridas irmãs, quando uma sofre a dor de um soco, de um tapa, de uma chantagem, dói em todas nós. Quero pedir que haja mais sororidade entre as mulheres. Mais sororidade. Eu me preocupar se a minha vizinha está numa discussão, eu bato na porta, vejo se está tudo bem. No ônibus eu evito uma agressão também. O quanto possível de nós cuidarmos umas das outras e ensinarmos os nossos filhos a respeitarem, os nossos irmãos, os nossos maridos a respeitarem as mulheres. Homens, não se esqueçam, quem te trouxe para o mundo foi uma mulher. Uma mulher. Nós somos a sua mãe,
nós somos a sua irmã, nós somos a sua esposa, nós somos as mulheres de toda a humanidade. Muito Perfeito. obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Muito Muito obrigado, bom. Sheikh. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês por acompanharem esse programa Islam Sem Censura. Até o próximo episódio e que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês.